Game Over Brasil! Nesse domingão, nós, como sempre, temos imagens reais, fotos, lógico, das fontes que Eduardo Bolsonaro usa, das mesmas fontes que Marcos Duval usa. Então, deve ser aí. Deve ser aí algo realmente fantástico e verídico. Então, só um aviso, isso é uma sátira, pelo amor de Deus, né? Enfim, tem que avisar, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas qual é a história deste domingo? É a história fantasiosa da brilhante ideia de criar um mandato, de criar uma prisão falsa de um ministro do STF. Lógico. Então, estava lá, senhora Zambelli, no seu gabinete e, de repente, tive uma brilhante ideia. Por que não colocar um mandado de prisão ao ministro do STF, assinado por ele mesmo, para prender ele mesmo? E brilhante, a ideia é brilhante. Como não pensamos nisso? E logo depois, alguns minutos depois, tudo já estava montado no gabinete de Carla para invadir o STF e o Superior Tribunal de Justiça e colocar um mandato de prisão ao ministro da Suprema Corte. Uau, maravilha! Porém, isso repercutiu na sua base e aí a comoção foi geral. Alexandre de Moraes preso, justiça já e tudo mais. Só que ela só esqueceu de combinar com a justiça. Investigações vieram, o hacker foi descoberto e o hacker confessou tudo. Sim, ele confessou, apontou quem pagou, apontou quem pediu e se dá a condenação de Carla Zambelli. Mas Carla Zambelli, como uma boa pessoa, em vez de pagar os crimes que cometeu, fugiu. Então, primeiro ela foi para a Argentina, depois ela foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos ela foi para a Itália. Aí você me diz, meu Deus, que investigação maravilhosa, como é que descobriram tudo isso? Simples. Extrema-direita, se não posta, não fez. Usando a máxima de que se você não postou, você não foi na academia, ela postou toda a sua trajetória de escape, de fuga. Deu entrevistas e marcou no TikTok, marcou no Instagram. É que fica meio fácil quando você comete crimes e ainda posta. Do Marcos Duval. Fugiu, foi passar as férias nos Estados Unidos, na Disney, e postou tudo. Mas enfim, é o papo para um outro vídeo de fatos verídicos e histórias maravilhosas. Então, depois que Carla Zambelli fugiu do país, nessa triangulação de voos até a Itália, ela se acomodou num apartamento em Roma. Caramba, hein? Fugir do país e pra Roma? Não é ruim assim. A ideia não é ruim. Porém, nisso tudo, não se esqueça, estava fugindo. A Interpol estava atrás, porque afinal de contas, colocaram ela na lista da Interpol como foragida. E a Interpol já estava procurando Carla Zambelli. Só que a Interpol raramente invade apartamentos, até porque é complexo. Você conseguir um mandado de invasão de domicílio internacional é muito complexo. Então o que a Interpol faz? A Interpol fica em volta da casa, mais ou menos sabe onde a pessoa tá, no bairro, afinal de contas fica postando o tempo todo, fica fazendo live, fica dando todas as dicas do planeta. Então, não precisa ser muito Sherlock Holmes
para saber onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, porque afinal de contas tem que ficar produzindo prova contra ela mesma o tempo todo. Carla Zambelli acuada em casa, porque ela sabendo que a Interpol está ali procurando ela, porque teve uma denúncia de um deputado italiano, de onde a Zambelli estava em Roma. Zambelli se sente acuada, porque afinal de contas você ficar preso em casa depois de um tempo, a janela não é mais tão divertida. Você quer visitar, você quer sair. Pô, afinal de contas, você está em Roma. Você quer ir lá ver o Vaticano, você quer ver o Coliseu, você quer passear. Você está fugindo, mas, pô, preso por preso em casa, preso por preso em Roma, depois de um tempo enche o saco. Então, Carla Zambelli, acuada, sem muitas perspectivas, afinal de contas, a Lei Magnitsky não foi tudo aquilo que eles esperavam. E Carla Zambelli decide se entregar à polícia. Mas lógico, Carla Zambelli tem uma dupla cidadania. Ela é brasileira, mas ela tem uma cidadania italiana. Então ela teve a brilhante ideia: sou uma perseguida política. Afinal de contas, eu só hackeei o Superior Tribunal de Justiça, emitiu um mandato falso para prender um juiz da Suprema Corte. E o que isso tem muito a ver? Nada, porque é normal. Eu sou um gênio. Eu sou uma patriota. Eu defendo os interesses do Brasil, mas só se não baterem com os interesses do Trump. Aí, enfim, é muito complexo. Patriota. A Zambelli chega à polícia e fala: que eu quero asilo. E a justiça italiana falou: não, Nina, não. A senhora vai voltar para o Brasil para cumprir pena lá. Então eu vou ficar em casa enquanto isso? Não, Nina, não. Vai para a prisão. E com isso, Zambelli passa suas noites até a deportação na prisão de Roma. Eu entendo que a prisão de Roma deve ser melhor que a prisão do Brasil. Ou não? Porque lá na prisão que ela está, dizem que está superlotada. Pasmem. Até os italianos cometem crimes. E até os italianos vão presos. Nossa, revelações. Achei que crime só existia no Brasil. Todo o resto do planeta não cometiam crimes, as nações. Mas pasmem, existem italianos criminosos. Ou não, a máfia italiana não é conhecida no mundo todo. Mas enfim. E aí temos agora Zambelli na cadeia. Em Roma, sim. Aguardando extradição, sim. Para cumprir 10 anos de prisão aqui no Brasil. Porém, ela é reflexiva, pensativa, porque ela orquestrou um plano que achava plano. Ela achava que estava no controle desse plano genial. Afinal de contas, se não postar, não é plano genial? E a reflexão fica: será que nós erramos como sociedade para dar a impressão que todo político podia fazer o que quisesse, a hora que quisesse, como quisesse? Ou é uma mudança que os políticos não podem fazer mais o que querem, a hora que querem? Se eles cometerem crimes, eles vão presos. Porque o que me parece é que isso pode começar a mudar. O entendimento de que os deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, eles não são mais tão intocáveis assim. Ou eles, pelo menos, têm que aprender a cometer crimes melhores. Porque cometer crime, postar na internet, ser julgado e depois chorar, aí não dá. Aí é muita burrice. Nem deputado, nem senador, nem nada devia ser eleito com essa burrice. Porque se para fazer coisa errada é burro, imagine para fazer coisa certa. Então é isso. Um videozinho rápido do domingo só pra gente descontrair. Muito obrigado e valeu!